O filme, ele tem o tempo todo no filme, ele tem um senso de urgência, parece que o filme vai acabar em 10 minutos. Toda vez. Parece que se resolveu tudo e o filme vai acabar. Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael e eu sou o Kael. E este aqui é o vídeo sem spoiler do filme Pânico 7, que saiu agora, final de fevereiro aqui de 2026, tá? Eu digo até que é um vídeo sem spoilers, porém, né, como eu tenho feito agora nos últimos vídeos, eu tenho assistido o trailer depois de ver o filme e antes de gravar o vídeo. E, infelizmente, o trailer entrega um pouco demais, porém, era um trailer que eu poderia até ter visto, ele não entrega tanto, tá? Então, tem spoilers no trailer. Infelizmente, se você assistiu, você tomou um spoiler que não é bom, que faz parte de uma das melhores cenas do filme. Mas, de modo geral, o trailer não entrega tanto assim da história, tá? Então, desde já, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo de um lançamento, mais alguns outros vídeos aleatórios que eu vou estar lançando para vocês. Bom, como esse aqui é o vídeo sem spoilers, vamos então começar a falar um pouco da parte técnica desse filme. Eu também tenho que fazer uma confissão para vocês. Eu não assisti Pânico 6, que é aquele lá de Nova York. E eu não me recordo, eu acho que eu também não vi o 5. Eu lembro apenas, acho que do 4, que é aquele da prima da Sidney, que eu achei bunda, tá? Eu achei bem né? E os outros eu não vi porque eu vi que dali não ia sair muita coisa boa. Então assim, eu não sei o que aconteceram nesses dois filmes, no Pânico 5 e no Pânico 7, no Pânico 6, desculpa. Mas 1, 2 e 3... trilogia ali perfeita, lembro de vários detalhes do filme, 4 também, mas nesse daqui eu não senti falta do 5 e do 6, o que me faz ainda ficar mais desgostoso ou ter vontade de ver eles, porque se não fez falta no 7, significa que eles não agregaram muita coisa. De qualquer forma, o que eu posso falar do filme, né, do Pânico 7 agora sem dar spoilers? Falando um pouco da parte técnica, a gente tem o diretor, esse eu anotei, Kevin Williamson, não ligo ele a nenhum outro filme. Ele pode até ter feito algum filme que eu conheça, mas não lembro dele em lugar nenhum. Pode ter até algum filme que eu goste, mas enfim, não me recordo dele em lugar nenhum. Temos o elenco principal, né, de volta, a Neve Campbell como a Sidney Prescott, que aqui ela tá como Sidney Evans, que agora ela é casada, tem filhos e tal. E a Courtney Cox, que volta também como a Gayle Withers, né? A repórter. O Dewey, que é o personagem que morreu no quarto filme, ele não aparece no filme, no quarto ou no quinto filme? Gente, eu não lembro, eu realmente não lembro se eu assisti o 5 ou não. O 6 eu tenho certeza que não. Mas o filme em que o Dewey morre foi o último que eu assisti, e eu desconfio que foi realmente o 4. Não lembro mesmo, não lembro, gente. Pra vocês terem uma ideia de como esse filme foi esquecível pra mim. O Dewey faz uma pequena aparição no filme, tá? Mas esse filme ele traz boas surpresas para quem gosta mais da franquia. Eu gosto muito da trilogia principal ali, dos 3 primeiros filmes. Eu sei que o fechamento da trilogia foi meio... só que ainda foi melhor que tudo que veio depois. Não gostei do 4, provavelmente eu assisti o 5, se eu não me engano, o Dewey ele morre no 5º filme. Eu acho que eu só não assisti o 6 mesmo. E ele faz uma pequena ponta nesse daqui, obviamente, né? Ele morreu, faz uma pequena ponta ali, em uma circunstância ali que mostra o passado, entre aspas. Eu não vou entrar em spoilers nesse vídeo, óbvio. Além disso, o que a gente tem de elenco, né? A gente tem de volta o marido da Sidney. Eu não sei o nome do ator, mas é o mesmo ator, o nome do personagem é Mark Evans, né? Porque a Sidney agora é Sidney Evans. Quem mais que a gente tem? E eu vi ali, a gente tem outro ator, também não vou saber o nome, ele interpreta um personagem chamado Dan Lucas, e eu lembro dele na série Gen V, que é aquela série spin-off de The Boys, que ele faz papel daquele personagem lá, super poderoso, mas meio louco e tudo mais, enfim. Que ele é meio psicótico. Cara, eu não vou lembrar dos detalhes agora desse personagem. Mas ele é o cara que fica com a menina lá não vou explicar. Eu sei que ele tá no Gen V, tá? E eu lembro dele do Gen V, eu não sei o nome do ator, tá?
Quem mais que eu lembrar? Temos a McKenna Grace, tá? A McKenna Grace fez Ghostbusters, ela tá no primeiro Invocação do Mal, ela tá também no Five Nights at Freddy. Ela tá virando ali uma atriz que tá pegando um bom público ali para filme de terror. Se eu não me engano, ela tá sendo cotada para algum papel, ela já foi contratada para algum papel ali, que ela tem que ser ruiva, até que gerou uma discussão, não vou lembrar agora da notícia. Mas enfim, essa é uma atriz que ela tá em ascensão, e ela também está aqui no Pânico 7, tá? Que mais que eu posso lembrar? Ah, tá. Alguns outros atores que também são conhecidos eu não vou falar agora, porque eu vou ter que falar disso quando a gente for falar no vídeo com spoilers. E vocês vão entender por quê. Há surpresas nesse filme que são agradáveis. O filme em si, agora falando do filme, tá? O filme em si, ele é legal. Comparando com o seu, entre aspas, rival de cinema, que é Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que saiu ano passado, é muito melhor. Eu acho que ele mantém ali o mesmo ritmo do Pânico 4 e Pânico 5. Não assisti o 6, como eu comentei com vocês. O 5 eu mal me lembro, se eu desconfio, eu assisti sim. E é um filme bom, ele não chega ainda nos originais, mas é um filme meio esquecível, assim como é o 4 e o 5 ali que eu assisti, e o 6 eu nem vi, tá? Eu achei ele bem esquecível. Por quê? O filme, ele tem, o tempo todo no filme, ele tem um senso de urgência, parece que o filme vai acabar em 10 minutos, toda vez. Parece que se resolveu tudo e o filme vai acabar. Ele peca muito, esse daqui, falando especificamente do 7, ele peca muito naquela situação de quem é o assassino. Porque se você prestar atenção um pouco mais nos detalhes e no elenco, você meio que mata, porque não tem como determinado personagem ser interpretado por um ator conhecido. Como você bate o olho ali e você vê. A não ser que você não conheça o ator, isso vai passar despercebido por você. Caso contrário, bater o olho, você já vai falar, pô, esse cara aqui não vai fazer essa cena de 1 minuto. Né? Não vai ter 3 falas. E infelizmente isso acontece no filme. Gostei do filme, tá? Não vou falar que eu não gostei. Dou nota 5,5. Vou dar um 5,5 porque eu gostei das mortes. A gente tem muita morte aqui. Adolescentes mortos ali a rodo. Coisas bem brutais, bem viscerais ali, no sentido até literal. O trailer, como eu comentei, entrega muito. Tem uma cena ali mais pro fim do filme que infelizmente está no trailer e é uma das melhores cenas do filme. Tem alguns furos no roteiro, algumas coisas que acontecem que você não acredita. Eu vou falar isso mais no vídeo com spoilers. Mas, de modo geral, o filme é divertido. Eu consegui sair do cinema e me divertir, tá? Como eu comentei, aparecem os personagens antigos, a gente tem uma continuidade. E o filme, pra mim, o grande defeito do filme, o que acontece? A primeira cena eu achei bem legal. Então o filme abre bem. O desenvolvimento eu já achei meh. E o final, se tratando de Pânico, o final não é uma questão de gore, o final é uma questão de motivação. E de novo, a gente tem uma motivação chulé, tá? É uma motivação azeitona com alho dentro, tá? É bem tipo, pô, você não compra. Chega na hora da motivação lá, você não compra, que é aquilo que moveu a história. Você simplesmente não compra. E eu sei que esse aqui é o vídeo sem spoilers, então assim, se vocês quiserem ver esse filme no cinema, vão ver. O filme é legal, tá? O filme não é ruim, vocês vão se divertir. Mas não vão já imaginando que vai ser algo como os primeiros. Não vai ser, tá? Não vai ser. Mas você vai se divertir. Ainda mais se você gostou ali dos anteriores, eu acho que você vai se divertir até mais. Eu me diverti e eu dou uma nota 5,5, porque como eu comentei, pra mim, abriu muito bem. Pra mim a abertura vale 2 pontos. Que é a cena ali que tem no trailer, isso daí eu posso falar, que é a cena que tem no trailer, onde eles vão até a casa dos assassinatos e de repente aparece um cara vestido com um Ghostface lá, e ele taca fogo na casa e tal, isso aí tá no trailer, tá? Aí, quando vai pro desenvolvimento, cara, é um pouco sofrível ali, porque as coisas... É como eu falei, parece que o filme ele vai acabar daqui 10 minutos. Você não sente que a gente tá no meio de uma trama. Você sente que o filme vai acabar daqui 10 minutos. E fica assim até o final, tá? Não muda esse aspecto, infelizmente. Tem até um momento ali entre os atos ali que você até fala, ah tá, o filme não acabou, vai ter mais coisa. Mas mesmo assim, a sensação que você teve ali
da passagem do terceiro pro quarto ato ali é meio que essa, tá? Não teve mais do que isso. Até porque o final do filme ali é meio que um bololô só, tá? Então não tem muita diferença. Uma coisa que é boa nesse filme, cronologicamente, ele se passa em um dia, 2, no máximo. Sei lá, 24 horas. Não, 48 horas, pra ser justo. É isso, o filme ele se passa num período muito curto, então a história não precisa ser tão longa nem se explicar tanto. Então isso é bom, tá? Isso é bom. Bom, eu vou parando por aqui, porque eu tenho que gravar agora com spoilers. E, desde já, se você me assistiu até aqui, fica a minha recomendação. Esse é um filme que vale a pena ver no cinema, vocês vão se divertir. E a gente se vê no próximo vídeo com spoilers. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.